Fala meus amigos, Guilherme aqui para mais um vídeo e hoje iremos falar sobre o cupom cambial e seus impactos no dólar futuro. Eu estou fazendo esse vídeo pois muitas pessoas me perguntam sobre esse tema e eu resolvi me aprofundar mais um pouco sobre ele. O objetivo desse vídeo não é discutir as causas da desvalorização cambial, mas sim se podemos utilizar o contrato futuro de cupom cambial para extrair alguma expectativa sobre a taxa de câmbio. Então, sem mais delongas, solta a vinheta para a gente começar a aprender mais. Pessoal, é o seguinte, antes de começarmos a falar sobre o cupom cambial, precisamos falar sobre outras coisas, senão o entendimento do assunto fica vago. Outra coisa que eu gostaria de falar é: paciência é uma virtude, e se você não exercitar a sua, você irá fracassar na vida. Assista até o fim porque esse vídeo é puro conhecimento sobre o assunto. Então vamos começar a falar sobre derivativos. Derivativos são um tipo de contrato financeiro que tem o seu valor final atrelado total ou parcialmente ao valor de outro ativo, que pode ser uma ação, juros, moeda ou commodity, por exemplo. Dessa forma, seu preço e prazo são estabelecidos para uma data futura. Assim, embora funcionem como mecanismo de proteção e gestão de riscos para empresas, é possível investir em derivativos e lucrar muito com eles. Para os derivativos sobre ativos, índices, moedas e commodities, o preço determinado no derivativo é definido com base no preço ativo mãe no mercado à vista. Daí o nome derivativo, preço cujo valor deriva do preço à vista, e por esse motivo, o preço desses contratos não é expectativa do preço da mercadoria no futuro. Já para derivativos de taxa de juros, como os DIs e o cupom cambial, o valor dos juros negociados refletem a expectativa da taxa de juros no vencimento do contrato. Há 4 grandes grupos de derivativos: contratos futuros, contrato a termos, swaps e opções, que se diferenciam quanto à forma de operacionalização. Nesse vídeo vamos focar no contrato futuro, que é um derivativo linear e negociado em bolsa. Importante destacar que todo derivativo tem vencimento, tá certo? A taxa de cupom cambial é a taxa de juros em dólar que remunera investimentos em moedas estrangeiras feitos no Brasil, tá? Nesse caso, devemos considerar a variação cambial entre a entrada e saída dos recursos no mercado nacional, acrescida da taxa de juros recebida pelo investimento no mercado financeiro brasileiro. No caso do contrato futuro de cupom cambial, além da variação da taxa de câmbio do dólar calculado pelo Banco Central do Brasil, que é a taxa PETAX, considera-se como taxa de juros de referência a taxa DI futura, calculada pela B3, e a partir dos certificados de depósito interbancário, que são os famosos CDIs. Caso você não saiba o que é o DI, ele é um contrato de depósito interbancário futuro, ou DI futuro, como é conhecido usualmente no mercado, e é um dos principais ativos negociados na B3 e no mundo. O DI é a taxa de juros nacional, uma das principais variáveis da economia, e serve de referência para possíveis comportamentos dos juros em nossa economia. Estes contratos demonstram a expectativa do mercado para a taxa de juros efetiva entre um prazo negociado e servem principalmente para proteção, que são os famosos hedges, de carteiras e portfólios. Já o contrato futuro de cupom cambial é a taxa de juros obtida a partir da diferença entre a taxa acumulada de depósito interbancário, que é o DI, e a taxa de câmbio no período da operação, que seria PETAX, como a gente já falou. Esse tipo de contrato foi criado para substituir o uso combinado dos contratos futuros de dólar e de DI de um dia pelos agentes do mercado. O cupom cambial representa o diferencial da taxa de juros interna e a variação cambial em um mesmo período. Pode-se dizer então que o cupom cambial é uma taxa de juros dolarizada ou é a remuneração em reais dos dólares investidos no país. Quanto maior o valor do cupom, maior a atratividade de entrada de recursos estrangeiros na economia. Em caso de aumento na taxa de juros ou do dólar, a taxa do cupom tenderá a aumentar. Existem 2 tipos de cupom cambial. O primeiro é o cupom cambial sujo, que tem como código o DDI. Ele é calculado com base na PETAX do dia anterior e contaminado pela variação cambial, e por isso chamamos de sujo. A variação do dólar do dia útil anterior à data de operação é utilizada, porém, a variação na data do vencimento do contrato não é.
Já o segundo é o cupom cambial limpo e tem como código FRC. Dele é retirado o efeito da variação cambial, isto é substituída a Petax do dia anterior à operação pela taxa do dólar comercial. Sabendo disso, vamos ver outras coisas mais práticas agora, tá certo? A relação entre o cupom cambial e o dólar comercial pode ser vista pelo contrato futuro de dólar, cujo preço é definido pela taxa de câmbio à vista, corrigida pela taxa de juros DI esperada até a data do vencimento do contrato futuro de dólar, descontada pela taxa de cupom cambial esperada para o mesmo vencimento. Ou seja, o dólar futuro para o vencimento T é igual ao dólar comercial à vista, que será representada pela taxa Petax calculada pelo Banco Central, multiplicada pela taxa de juros DI negociada no contrato futuro de DI para o mesmo vencimento T, e essa taxa de juros DI precisa ser dividida pela taxa do cupom cambial negociada pelo seu contrato futuro de cupom para o mesmo vencimento T, segundo essa fórmula, tá? Considerando que a taxa de juros DI não se altera muito no curto prazo e que os contratos futuros de dólar são negociados apenas com vencimentos curtos, podemos afirmar que os principais responsáveis pela variação da cotação do dólar futuro são o dólar à vista e o cupom cambial futuro. Assim, além das análises com base no dólar à vista, ou seja, com base no passado, podemos investigar as expectativas dos investidores em relação à taxa de câmbio por meio das oscilações do cupom cambial futuro. E através dessas análises, a variação do dólar futuro se manifesta de maneira inversa ao cupom cambial. Ou seja, a valorização do dólar futuro, por exemplo, está relacionada à queda do cupom cambial, que seria a queda da taxa de juros em dólar. Por esse motivo, podemos nos perguntar: o cupom cambial pode ser utilizado para mostrar tendências do dólar à vista? O gráfico que estamos mostrando ilustra claramente a relação entre as cotações. O dólar à vista está plotado na linha cinza, enquanto o dólar futuro, com vencimentos de um mês, está refletido na linha laranja. A elevada correlação entre as cotações mostra de forma muito objetiva a convergência do dólar futuro para o dólar à vista, dado que o vencimento de um mês é o menor vencimento negociado na B3. O gráfico também mostra a cotação do cupom cambial futuro com vencimento em 3 meses, que está representado aí pela linha preta. Esse contrato foi utilizado pois é mais estável do que a cotação do cupom cambial futuro de um mês. Devido à sua alta volatilidade, foram calculadas as médias móveis dos cupons negociados nos últimos 3 e 6 meses, que estão representados aí pelas linhas verde e amarela, respectivamente. Se observarmos as tendências entre o dólar e o cupom cambial, é possível notar a relação inversa entre eles, principalmente ao longo do período pré-pandemia. Espero que tenha gostado desse vídeo e se puder me ajudar a divulgar esse material, curta, comente algo e compartilhe ele nos grupos de trading para ajudar mais pessoas. O YouTube também fará a sua parte, pois quanto mais engajamento no vídeo, mais ele divulga. Se você tiver alguma dúvida também, é só comentar que a gente tira, tá certo? Um grande abraço e bons trades!